Então, vamos lá. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Melissa. Eu trabalho com pais e mães, ajudando na rotina familiar, né? Eu também sou certificada em educadora parental pela disciplina positiva, né? Assim como a Lívia, que está aqui conosco hoje. E aí a gente tem feito alguns workshops, né? E agora a gente vai fazer umas juntas sobre esse assunto de eletrônicos. Então, a gente queria muito conversar com vocês sobre esse assunto, para a gente tirar dúvidas, e aí a Lívia vai falar um pouquinho dela antes da gente continuar, né? Isso aí, pessoal. Boa noite, então. Eu sou psicóloga e educadora parental, certificada também em disciplina positiva pela PDA dos Estados Unidos, junto com a Melissa. Tenho trabalhado também nessa área de orientação para pais. E hoje o tema aqui a gente vai falar sobre os eletrônicos e as suas armadilhas, os seus prejuízos aí na vida dos nossos filhos. Então vamos lá, né? A gente está sabendo o que na verdade causa esses eletrônicos, tanto nos nossos pequenos, né? Principalmente neles, que a gente gostaria de falar aqui hoje, né? O que é mais importante a gente ressaltar, pessoal, é que o cérebro, principalmente das crianças, eles não estão totalmente formados, né, Liv? Então, acaba dando muita dificuldade para controlar os impulsos e tudo. Então, para a gente ficar na mesma página, é muito importante a gente já falar sobre o cérebro da criança, né? Exatamente. As crianças elas ainda não estão preparadas, sobretudo quando muito pequenas, para todos os estímulos que os eletrônicos geram no cérebro delas. Então, alguns estudos demonstram que os efeitos desses eletrônicos no cérebro das crianças é como o efeito de uma droga. Então, isso é muito sério e gera mesmo essa adicção, né? A gente vê muito se falar de vício por eletrônicos, e os pais nos relatam que cada vez mais o filho quer usar e cada vez mais tempo por conta desses efeitos no cérebro. O cérebro ele fica realmente dependente das substâncias que são produzidas durante um jogo eletrônico ou durante o uso do smartphone. Exatamente. E esse excesso, na verdade, acaba gerando, além disso, a agressividade também, né? Muito comum. Né? Não sei se vocês, pais que estão aí nos assistindo, podem confirmar, né? Eu tenho dois pequenos em casa, eles são meninos, né? Normalmente utilizam mais os eletrônicos do que as meninas, pelo menos estatisticamente é falado, né? Não sei se vocês concordam. Mas é interessante que, se não controlar, acaba ficando mais agressivo. Teve uma época, o meu pequeno Felipe, ele ficou um pouco mais agressivo, sabe? Nesse sentido, eu tava achando que era por conta do tempo. Eu comecei a observar um ano e meio atrás e reduzir, e aí melhorou. Então, assim, eu vejo que a agressividade, principalmente, é uma coisa muito preocupante. Eles ficam sem saber nem como reagir e querem brigar porque você está tirando aquele vício, né? Aquela coisa deles. Então é muito perigoso, né? E além da agressividade, o que mais que a gente podia lembrar aqui? Que pode deixar eles fazer prejuízo, no caso, né? A gente também percebe, né, Mel, que as relações interpessoais como um todo são afetadas pelo uso dos eletrônicos. Então, você Exatamente. está falando aí da agressividade. Então, a agressividade acontece em casa, e aí essa criança vai ter conflitos conosco, pais, para poder usar cada vez mais os eletrônicos. E também as outras relações, elas vão ficar prejudicadas, porque o tempo que se passa na frente das telas, ela limita o tempo que a criança passa fazendo outras coisas. Exatamente. Seja estudando, lendo, brincando, tendo uma vida real. É. Então a gente faz essa distinção entre o real e o virtual ou o mundo online. Inclusive, né, Lívia, aquelas crianças que têm mais a tendência de se isolar, com o uso dos eletrônicos, ela acaba sendo uma fuga ainda maior. E aí, o que acontece? Ela fica um pouco fora da sociedade, não da sociedade em si, mas dos amigos, da convivência com a família, né, dos vizinhos, não desce para brincar.
Então, aquela que não tem tanto mais facilidade, eu vejo que acaba ainda migrando ainda mais, né? Com mais profundidade, né? Nos videogames, né? O que afasta ainda mais. É interessante que você colocou, Melissa, que às vezes existe aí uma inabilidade anterior, um baixo Exato. repertório social, às vezes, que propicia aí que a criança entre mais ainda nesse mundo online, sobretudo se ela tem sucesso. Exato. Porque às vezes a criança não tem sucesso nas relações sociais Exato. e ela consegue esse sucesso dentro do jogo. E aí Quando o ela jogo ganha, vence no jogo, né? E aí, na hora de brincar, na brincadeira real, ela não tem esse resultado. Então, imagina o que é isso na cabeça da criança. Então, aí que ela vai mesmo, aí que ela vai em busca daquele virtual, já que ela vai tão bem. Né? Aí vai se relacionar com um amiguinho, não sabe dividir um brinquedo, não consegue conversar um pouco, né? Já vai para briga, já vai para discussões, né? É impressionante como isso a gente tem que ficar muito atento. exatamente. E mesmo os bebês que não têm, vamos dizer assim, uma relação interpessoal rica ainda, eles são prejudicados pelo uso dos eletrônicos justamente por conta dessas substâncias que são produzidas no cérebro deles. Exato. Né? E a gente vê sempre, né, os bebês lá na galinha pintadinha ou qualquer coisa, qualquer dispositivo aí nos restaurantes, os pais dão esses eletrônicos como meio até da criança ficar quietinha, e eles ficam, porque o cérebro dele está absorvendo aqueles estímulos e isso vai trazer consequências depois a médio e longo prazo. Inclusive na visão, né, Lívia? A gente viu uma estatística, inclusive, uma reportagem que fala, né, um artigo muito importante, como que pode atingir a visão, pode ficar turva ao longo do tempo, se ela ficar usando muito tempo, né, a luz dos eletrônicos, o que que ela faz? Ela faz com que a gente pisque menos, você sabia? Então, qualquer luminosidade, então ela faz com que você pisque menos. Com isso, olha que interessante. Se você pisca menos, você lubrifica menos os seus olhos. E aí você fica com o olho mais vermelho, com o olho mais irritado, né? Porque não há aquela lubrificação natural. Olha que coisa interessante, né? Imagina se um bebê já começa a fazer isso muito cedo. Como é que não fica essa visão prejudicada, né? Com certeza, realmente, Mel. Então, acho que é super importante a gente estar discutindo aqui os prejuízos para todas as idades, desde os bebês. Bebê. Até porque, né, tá ficando cada vez mais comum, né, principalmente quando tem irmão mais velho, o bebê mais novo, ele acaba entrando muito cedo nesse mundo, né? Então, assim, é muito, muito alarmante, crianças menores de 2 anos, né, elas terem esse acesso é um pouco até preocupante, porque abaixo de 2 anos, tá, pessoal? Então, assim, é claro que cada fase, cada idade, né, a gente sabe que tem um prejuízo, mas assim, abaixo de 2 anos é ainda mais grave pelo falta da visão, que está ainda em desenvolvimento, o cérebro, nossa, totalmente se formando, né? Os estímulos reais ela não tem de 3 dimensões, ela tem ali a tela chapada, né? E Então, isso também vai depois prejudicar até a criatividade, né, Mel? exatamente. Para Porque brincar, ela vê tudo em 2D e depois que ela tem que interagir em 3D no nosso mundo real, ela fica totalmente perdida, ela não consegue criar coisas, né, fantasiar da forma como deveria, e isso é super importante para o desenvolvimento saudável da criança, porque ela tem tudo ali pronto na tela. exato, né? Não precisa criar, não precisa desenvolver como a massinha, não precisa, né? Tudo bem, tem muitas cores, né? Mas o que que ela tá vendo ali de toque, de sensorial, né? Que ela tá ali pequenininha, né? Não tem como um bichinho de pelúcia, por exemplo, né? Fico pensando, né? Às vezes ele pode fazer um barulho, você pode interagir com ele para brincar, diversas maneiras, mas como ali é chapado, tá pronto, né? A telinha.
Exatamente. É Pra, muito perigoso, é muito danoso. e a gente pensa assim que fica mais fácil por um tempo, mas assim, esse mais fácil a longo prazo, será que vale a pena a gente submeter nossos filhos tão pequenos, né, a essas telas, né? Isso que é interessante a gente parar para refletir. Eu vejo muitas mães, recebo muitas mães, tanto no consultório quanto mensagens nas redes sociais, se queixando sobre isso, né? Olha, eu preciso fazer alguma coisa em casa, eu preciso fazer almoço, jantar, e eu acabo dando o tablet nessa hora, ou o telefone, fica no YouTube. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né, Melissa? Realmente ajuda, mas a médio e longo prazo, os efeitos disso são muito complicados. E aí depois muitas se queixam, nossa, eu não sei mais o que eu faço, porque ele quer usar cada vez mais o YouTube, enfim. Então é uma faca de dois gumes mesmo. Eu resolvo de um lado e atrapalho de outro. Exatamente. Então, assim, a ideia é essa, a gente saber usar com moderação, né? Até porque se a gente sabe que existe, sabe que é importante, inclusive, né, os eletrônicos, óbvio, e eles nos ajudam, vai ser importante para as crianças também, né? Mas é isso, né? É saber usar com moderação. E essa é a nossa proposta do workshop, né? Que a gente quer fazer. Então, a ideia é equilibrar isso. Né? E dá para fazer, viu, pessoal, em casa. Muitas mães, assim, até você falou, estão falando, mas eu preciso muito, porque realmente meu filho não sabe mais, eu falo com ele para parar, ele não consegue, ele briga comigo. Tá? Tem muitas mães preocupadas com isso. A gente estava falando sobre a CID-11. A CID-10 é uma classificação internacional de doenças e ela é disponível, assim, ela é mundial, ela é internacional e todas as doenças ficam listadas ali. E agora ela está sendo reformulada e vai ser lançada a CID-11 e está se debatendo colocar na CID-11 os transtornos por jogos eletrônicos. Então, isso para a gente perceber a gravidade do que é a questão aí do abuso dos eletrônicos, que é uma questão mesmo de saúde pública e é algo mundial. Então, Então, acho que isso é importante mesmo. Tá? É muito sério isso que a gente está falando, né? Não é só assim, o meu filho fica jogando videogame e não quer estudar. Não, é muito mais do que isso. Claro que a vida acadêmica ela tem algum prejuízo, segundo os estudos que a gente buscou aqui, né? Até porque as crianças querem jogar e não querem estudar. queda A do rendimento. recompensa do o rendimento acaba caindo na escola, não tem como. E às vezes ela nem está jogando, mas ela está pensando no jogo, porque ela já está aí com essa adicção. Então, assim, Certo. é muito grave o que a gente está vivendo, o que as nossas crianças estão vivendo, e nós, como pais, temos que ficar atentos aí aos sinais de que algo está errado. Melissa, ficou faltando alguma coisa aí dos prejuízos que a gente queria falar hoje? Eu acho que não, né? A gente já falou um pouco, né, da parte escolar, inclusive, né, do rendimento que cai, essa parte da vida real para o virtual, que a gente também já falou, né, da visão, né, Isso, falamos da agressividade, da criatividade. Sabe o que eu estava lembrando agora, que a gente não falou? A questão do sedentarismo. Também é algo grave. Eu tenho recebido muitas crianças aqui com sobrepeso e obesidade, muito porque ficam nos eletrônicos, ou na TV, ou no smartphone, ou enfim, né, no videogame, e não brincam mais. Não brincam de correr, não pulam, não dançam. E isso gera aí essa questão do peso também, que é uma questão de saúde também pública. Né? As crianças estão ficando obesas com problemas como diabetes, pressão alta. E isso também muito relacionado ao uso excessivo dos eletrônicos.
É. Isso é bem lembrado e a gente não pode esquecer. Uma coisa que a gente também já falou, eu não sei se a gente citou nesse momento da síndrome da vista cansada também, que eu falei da parte da visão, né? E também do esforço repetitivo também, que é muito preocupante, né? Que as pessoas estão tudo com o dedinho lá, já tá dando problema na mão, problema nos dedos, problemas, né? Então, tudo isso é muito importante e grave que a gente precisa ajudar nossas crianças a terem esses limites, né, gente? Então,